Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate, dessa segunda-feira, 5 de setembro de 2011, agora com a presença do Marcelo Vieira e ainda com a presença do Paulo César. Só para dar um incentivo aqui para o pessoal, eu vou começar logo montando o meu time. Né? O meu time é exatamente aquele de quarta-feira. Eu gosto de tomar as experiências bem-sucedidas como base, né, para nós podermos, de repente, no decorrer do jogo, tentar alguma mudança que venha decorrente das necessidades impostas pelo próprio jogo. Né? Então, eu vou lá com o Cavalieri, Mariano, Eusébio volta, Leandro Eusébio, Gum, Edinho, né, e o Carlinhos na... Acho que aí até me pegou, cara. Mas eu vou com o Marquinhos mesmo. Não muda. Deu certo ali com o Marquinhos. Vamos com o Marquinhos. Até porque o Marquinhos faz aquela entrada pelo meio ali, que é muito importante, né? Aquela triangulação aquela triangulação com o Lanzini, com o Fred ali, quando ele entrava na diagonal, estava funcionando muito bem. Né? E aí fica o Diogo, o Fernando Bob, né? O Lanzini, o Fred, e eu não colocaria o Sobis, não. Eu vou de Ciro. Deixa o Sobis para o segundo tempo, que está dando certo. É outra experiência que deu certo, a gente não tem que mudar. Então, já que eu já fiz a minha escalação, eu vou passar para o Vieira poder falar, que ele está ansioso hoje. Vai, Vieira. Tô ansioso não, tô aprendendo um pouquinho ali com vocês, pô. Não é todo dia que você tem uma mesa com o Marcelo Savioli, que talvez dos três seja o mais fraquinho, o PC Filho e o Paulo Roberto Andel, sem dúvidas. Inclusive, boas-vindas para o Andel, gostei muito da participação dele, e a coluna do Andel, a coluna do William, a coluna do Marcos Caetano também, que a gente tem que agradecer a ele por estar conosco ali, acreditando no projeto do Fluminense, etc., estão engrandecendo muito o site. Em relação ao time do domingo, já que eu cheguei hoje tardiamente no programa, por causa da minha expedição à África do Sul, como você falou no início do programa, domingo não, time de quarta-feira, eu manteria o velho paradigma popular, time que está ganhando não se mexe. Então, pensando no time de quarta-feira, que foi o time que jogou fora de casa, eu colocaria a minha escalação com 2 volantes, liberando os alas, eu colocaria o Carlinhos no lugar do Marquinho, até porque eu acho que o Marquinho foi bem na quarta-feira, mas não foi tão bem assim já no último jogo. E o meu ataque eu colocaria com o Rafael Sobis, porque eu acho que ele está merecendo essa oportunidade ao lado do Fred, porque o Fred ainda é mais jogador do que o Rafael Moura e jogou bem no jogo contra o São Paulo, então eu acho que o Fred merece esse crédito. Então essa aí é a minha escalação, acho que é os 3 zagueiros que jogou no último jogo, no jogo contra o São Paulo, o meio-campo seria Diogo, que entrou muito bem contra o São Paulo, com um volante ao lado dele. O Valência já vai estar à disposição, não vai? Se o Valência estiver à disposição, eu colocaria Diogo e Valência. Se o Valência não estiver à disposição, eu mantenho o Fernando Bob, Lanzini livre para poder armar e para poder dar o show à parte dele no meio de campo. Eu até prefiro o Bob ao Valência pela qualidade de passe. Não é lá muita coisa melhor, mas eu acho que dá mais qualidade de transição. PC, você acompanha o relator ou apresenta outra proposta? Outra proposta. Eu iria com Diego Cavalieri, 3 zagueiros, Gum, Edinho e Leandro Eusébio, os alas Mariano e Marquinho. Marquinho pode virar meia, dependendo da circunstância do jogo, né? É bom, ele foi versátil em 2009, ajudou pra caramba a gente, então que seja assim. O volante, o Diogo e o Valência, se o Valência estiver disponível. Meia Lanzini, não se discute. E no ataque, eu iria de Rafael Moura e Ciro. Mesmo com o Fred na cara dura aqui, hein? É simples. O Rafael Moura é o reserva do Fred e tem 9 gols no campeonato. O Fred, o titular, tem 3. Eu acho que o Fred tem mais potencial que o Rafael Moura. Sem dúvida nenhuma, tem mais potencial que o Rafael Moura. Já esteve na Copa do Mundo e não foi por acaso que ele estava na Copa do Mundo. Mas é o que eu disse aqui no outro bloco, futebol é fase. Então, a fase do Rafael Moura já há algum tempo é melhor que a do Fred. Portanto, eu iria de Rafael Moura e Ciro. Bom, eu particularmente acho muito válida a sua colocação e eu fico muito feliz de nós podermos ter Fred e Rafael Moura no mesmo elenco. Só não pode eles jogarem juntos. Inclusive porque se você pegar uma estatística boba, né, recente, se você pegar nos últimos 6 jogos do Fluminense, o Fluminense ganhou 3, perdeu 2
e empatou 1. Os 3 jogos que o Fluminense venceu, não jogaram Fred e Rafael Moura juntos. E os 3 jogos que o Fluminense não ganhou, jogaram as malditas torres gêmeas do Abel Braga. Não aparece um avião para derrubar, impressionante. Mas, enfim... Uma piada de humor negro. Aqui. Humor negro, gente. Vocês desculpem, mas politicamente correto também é meio chato, né? O pessoal já morreu, não vai ligar para uma piadinha de nada dessa. Enfim, nós já passamos por que time jogar a próxima partida. Qual a expectativa, Vieira, sua, para os 2 próximos jogos? Fluminense e Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. Fluminense está no teto, né? Eu acho que a melhor posição que o Fluminense conseguiu durante o campeonato todo foi o 7º lugar. Mas já estamos em 7º. A partir daí, qual é a tua expectativa? A expectativa não poderia ser outra, é melhor possível. Até porque se nós estamos no teto hoje, a gente também tem a boa possibilidade de ver os times que estão em cima começando a ter uma queda de rendimento nesse campeonato. E curiosamente, hoje foi um assunto que a gente nem tratou ainda, porque foi muito em cima do horário do programa, quando a gente está gravando, o Abel Braga ficou, né? O Abel Braga ficou no Fluminense, ele tinha uma proposta da Arábia, estávamos preocupados com a possibilidade de perder o treinador, porque queira ou não é só o Abel que sai, caso ele decidisse por ir embora, sairia também toda a comissão técnica, todo um trabalho muito bem feito que vem sendo realizado pela comissão. Então, isso aí também aumenta a nossa expectativa, porque o Fluminense vive o melhor momento dele na competição, o time parece que está se encaixando no 3-5-2. Se for a hora de arrancar, é agora, e assim como no ano passado, nós estamos também vivendo um dia do Fico. Se no ano anterior nós tivemos o Fico do Muricy, que rejeitou a seleção brasileira e rejeitou a CBF, a gente não sabe exatamente em que conjuntura ele rejeitou, mas ele não foi, ele ficou no Fluminense. Esse ano nós temos Abel Braga dizendo não à Arábia. Espero que o final seja o mesmo. Temos aqui o Nostradamus Vieira, adotando o tom profético, mas profético do ponto de vista histórico também. Se no ano passado teve o dia do Fico, nós fomos campeões, esse ano nós tivemos também um dia do Fico, e se tudo se repetir, a história é uma eterna repetição, não é verdade? Se Deus quiser, se São João de Deus quiser. Bom, não é profético, é esperançoso, é um pouco diferente disso aí. PC, o Flamengo não vence há 6 partidas, né? De tal forma que o Corinthians, que tá oscilando há muito tempo, consegue, apesar disso, se manter na liderança. O Vasco leva de 4 do América. O Botafogo não jogou, mas, enfim, não chegou no momento dele de oscilar. Tem aquele pessoal lá no meio, o campeonato continua dividido em 2 pelotões, né? Aqueles 5 da frente continuam lá na frente, o pessoal do meio agora está sendo comandado pelo Fluminense, continua lá. Qual a sua expectativa para o campeonato? Vamos ter alguma surpresa? Alguém pode subir, pode desbancar esse pessoal aí? Eu acho que do Inter para cima, o Inter está em 9º, se não me engano, de mesma pontuação, não, o Inter empatou só, então o Inter está 2 pontos atrás da gente. Isso. Do Inter para cima está todo mundo na briga, qualquer um aí pode chegar. Claro que quem está em cima tem mais chance, por já ter feito uma pontuação muito boa. O primeiro turno do Corinthians foi muito bom, foi mais ou menos a mesma pontuação nossa do ano passado, acho que 1 ponto a menos. 1 ponto a menos. Que foi um primeiro turno fantástico, nós ganhamos o campeonato do ano passado no primeiro turno, no segundo a gente deve ter ficado em 4º, 5º, foi o suficiente, graças a Deus. Acho que está todo mundo ali na briga. Claro que do Fluminense para baixo ali, Fluminense, Inter, aí vai ter que ter uma arrancada meio forte. Vamos ver, essa semana aí é decisiva para a gente, eu acho, porque são 2 jogos que Cruzeiro, Inter e São Paulo, que são, para mim, os 3 times mais bem estruturados, mais constantes do futebol brasileiro ultimamente. Esses times fora de casa, o que vier é lucro, né? Convenhamos. Eu não vou ficar surpreso, vou ficar triste se o Fluminense perder para o Cruzeiro quarta-feira. É um resultado absolutamente normal. O Fluminense é a zebra na quarta-feira. Por mais que venha de 2 vitórias, por mais que o Cruzeiro não esteja lá, isso tudo, tocou o técnico agora, né? Podia ter ficado até o Joel mais um jogo aí para ajudar a gente, mas eu acho que se a gente vencer o Cruzeiro, aí vamos inundar o Engenhão no domingo, com essas 2 vitórias, aí não tem como não acreditar. Aí Gostei. Aliás, o pessoal, a crônica esportiva estava muito, muito poética depois dessa vitória, que foi poética,
né, do Fluminense. Você falou em inundar no Engenhão, um mar de tricolores, um mar de paixão. Eu pensei até em escrever um poema. Vieira, eu ia te perguntar exatamente a mesma coisa que eu perguntei para o PC sobre o campeonato, né? Qual é a receita ideal? Ideal não. Qual é a receita para o Fluminense embalar e chegar ao título? Que pergunta, hein? Qual é a receita para o Fluminense ganhar o campeonato? Eu te garanto que no momento que eu tiver exato essa receita, eu vou ligar para a diretoria e vou falar, olha, gente, descobri a fórmula. Você já dominou o terreno metafísico da coisa. Agora você tem que dominar também o terreno culinário. Eu quero a receita. Eu acho que a receita, evocando os espíritos malignos de Muricy Ramalho, é trabalho. O Fluminense tem que manter o dia a dia, a rotina. Parece que o grupo está muito fechado. Essa permanência do Abel pode ser muito importante também para o resto do campeonato, inclusive para fechar ainda mais o grupo. Os jogadores foram vaiados no final de semana, comportamento da torcida à parte, eu acho que funcionou, até porque é bom de vez em quando você sair um pouquinho da sua zona de conforto e você ser um pouquinho cobrado na forma certa, na arquibancada, não fora da arquibancada, que já tiveram assuntos nesse ano que extrapolaram, e aí eu acho errado, acho que não é bem por aí. Mas a receita é essa, é trabalho. Agora parece que o Fluminense está fechando um planejamento de jogo. O 3-5-2 parece que vai ser uma boa formação para o Fluminense jogar. O Lanzini é uma grande esperança, vocês falaram nos últimos blocos. Eu particularmente acho até que o Lanzini vem jogando mais do que o Conca vinha jogando até nesse período de 2011. É uma grande expectativa que nós temos. Então é isso aí. E torcer para o Fred não se machucar, voltar a ser aquele líder que seria um líder positivo, que ele não vem sendo esse ano. E caso contrário, o Fred inclusive foi convocado para a seleção de Mano Menezes de novo, para defender o Brasil contra a Argentina, já saiu a lista da convocação, o Fred está na seleção. E aí é isso, vamos ver, na pior das hipóteses também tem o Rafael Moura no banco de reservas, o Fluminense tem um bom elenco, time qualificado, o Abel está acertando a mão, começando a acertar esse time, começou a ser o time de guerreiros que se recusa a perder, então vamos torcer para inundarmos o Engenhão no final de semana. Eu acho que é mais fácil a gente ganhar do Cruzeiro, que ultimamente vem sendo até, de certa forma, um freguês nosso, vídeo 2009, quando o Fluminense vira aquele jogo espetacular, do que o torcedor do Fluminense compareceu ao Engenhão. Espero estar errado, que a gente possa ganhar no meio de semana e possamos contar com uma presença maciça da torcida do Fluminense no jogo contra o Corinthians. Bom, uma coisa a gente tem que salientar. No domingo, eu tinha 3 possibilidades de jogos para assistir. O jogo do Flamengo, do Vasco e o do Corinthians. Eu consegui convencer a minha família, eu estava na casa dos meus pais, almocei na casa dos meus pais, né? Coisa raríssima, né? Consegui um domingo à tarde, né? de lazer. Então, eu estava lá e consegui convencer todos queriam secar o Flamengo, queriam secar o Vasco. Eu falei, gente, a gente tem que secar o Corinthians é o líder e nós temos que ir para o título. Não tem esse papo de Vasco e Flamengo. Que vê jogo Vasco-Flamengo, de jogo do Vasco e do Flamengo, o quê? E assistimos. E uma coisa que eu percebi é que o time do Corinthians voltou a subir de produção. Apesar da derrota, o time do Corinthians jogou muito bem. Então, eu até concordo contigo com essa questão de que o jogo contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, talvez seja mais difícil do que contra o Cruzeiro. O que não muda o fato de que são 2 jogos dificílimos. Né? Mas eu acho que vão ser 2 jogos duros. Se o Fluminense vencer esses 2 jogos, meu amigo, eu acho que começar aquele entrelaçamento da torcida com o time, hein, PC? Se vencer os 2 jogos, aí é o que eu falei, não tem como. 4 pontinhos, eu acho que já. Não tem como não pensar em título, se vencer os 2 jogos. Assim. 4 pontos eu também acho bom. Mas eu discordo de vocês que eu acho que o Cruzeiro ainda é mais difícil que o Corinthians, por ser lá o jogo. Eu vou fazer o seguinte, infelizmente, mais uma vez o tempo terminou. O Marcelo Vieira estava tentando arrancar o telefone, é ótimo, hein? Já estava tentando arrancar o microfone da minha mão aqui, que ele queria falar. Vieira, você vai falar no próximo bloco, e o assunto vai ser um tema que você abordou na sua coluna, na sexta-feira. Consequentemente, eu também acabei abordando na minha coluna no domingo, que é a questão da provável saída da Unimed, né? Inclusive porque eu aproveitei o gancho do Vieira,
que eu não sei se você sabe, né, além de tomar café da manhã, todo dia com Abel Braga, ele almoça com o Peter. Então é um cara super bem informado na comunidade tricolor, o mais bem informado de todos. E quando eu senti nas entrelinhas da coluna dele que a Unimed está saindo, eu falei, pô, esse é um indício, né, para eu já pegar esse gancho para desenvolver minha coluna de domingo. Então, nós vamos abordar esse assunto no próximo bloco. Esqueci. O sorteio não. Nós vamos conhecer o ganhador da camisa tricolor oficial da Adidas, ok? Voltamos já.